graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom que você está aqui. Evangelho segundo escreveu São Mateus, Mateus 26, 36. Quem foi encontrando, me confirme com seu amém, com seu glória a Deus. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar, e disse então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, vem aí aquele que vai me trair. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele em quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Amém? Olha para cá. Hoje, inevitavelmente, o propósito do culto é falar sobre esse momento em que a igreja se reúne para celebrar a vitória da cruz. A igreja é o corpo de Cristo. Eu e você, nós somos igreja. Você não é plateia. Você não veio aqui para assistir um culto. Você veio aqui para cultuar a Deus e para adorar o Senhor. Nós somos membros de uma mesma igreja, de um mesmo corpo. Por isso que o crente não pode se isolar e não pode dizer: eu congrego sozinho, eu não tenho igreja, eu não tenho pastor, eu congrego sozinho em casa. Não, você não está na China, você não está na Coreia do Norte. Você tem que estar ligado ao corpo. Qualquer membro separado do corpo por um espaço de tempo, ele apodrece. Pouco espaço de tempo, ele apodrece. Então nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a nação eleita. Nós somos o povo que iremos nos encontrar com o Senhor. E nós estamos aqui para nos lembrarmos disso. Amém? Diz aí: nós estamos aqui de passagem. Fala isso. Nós estamos aqui de passagem. Não se apegue a coisas materiais. Você pode até usar um bom carro, um carro bom, um carro excelente, um carro caro, mas não coloque seu coração nisso. Você pode até ter dinheiro, mas não ame o dinheiro. Você pode até usar boas roupas, mas não ame isso, porque tudo isso é efêmero, é passageiro, e você não vai poder levar nada disso para lá. E a vida passa muito rápido. Alguém está me ouvindo aqui? A vida passa muito rápido.
e nós vamos nos encontrar com o Senhor, porque Ele já preparou tudo. Olha para cá, olha para mim. Mas esse momento aqui, esse exato momento da história, em que chega ao fim de 3 anos e meio de trabalho árduo, de uma empreitada missionária poderosa, chega aqui os momentos finais dessa etapa no ministério de Jesus, em pregar a palavra da verdade, em curar os enfermos, em libertar os oprimidos, treinar seus discípulos para continuarem a sua obra. Então todo esse trabalho chega agora nesse ponto final, nesse momento em que Jesus está reunido com seus discípulos num lugar chamado Getsêmani. Chega esse momento decisivo, esse momento em que Jesus de modo algum pode desistir, porque se Ele tivesse desistido, nem eu nem você estaríamos aqui nessa manhã. É o momento em que Ele está só, em que Ele tem que enfrentar a morte, e Ele sabe por tudo aquilo que Ele vai passar. Ele já tem conhecimento, Ele é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer dali para frente, e Ele sabe que não vai ser fácil, e ali Ele estremece, ali bate o medo, ali a humanidade se revela. E deixa eu abrir aqui um parênteses, olha para cá, olha para mim. Talvez você diga assim: não estou entendendo nada, pastor, isso aí não tem nada a ver com a minha vida. Tem, daqui a pouco eu chego lá, calma aí um pouco. Chega um momento em que a humanidade se revela, porque Jesus tinha 2 naturezas aqui na terra. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Alguém está me ouvindo aqui? 100% homem e 100% Deus. Na sua natureza humana Ele teve fome, na sua natureza humana Ele teve sede, na sua natureza humana Ele teve medo, mas na sua natureza divina Ele disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te, e tudo se fez bonança. Na sua natureza divina Ele chega diante de um morto de 4 dias e diz: Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscita. Então Ele era 100% homem e 100% Deus. Essas 2 naturezas habitavam em Jesus. E como Deus, na sua onisciência, Ele sabia tudo aquilo que Ele iria passar, o sofrimento e o flagelo, e as torturas e os açoites e as maldades que Ele ia ter que enfrentar. Então a natureza humana, ela reina, e sua alma se enche de medo, sua alma se enche de pavor, e Ele diz: eu estou angustiado com uma angústia de morte, a minha tristeza é uma tristeza de morte. E ele fica tão estremecido, que a Bíblia diz que o seu suor se transforma em gotas de sangue quando cai na areia. Tamanha era a sua angústia. É um fenômeno que até é explicado pela ciência, mas seu suor se transforma em sangue, seu desespero é grande, sua dor é profunda. E quando ele busca alívio, quando ele busca estar ali com os seus amigos, com aqueles que dizem toda hora que estão dispostos a dar a vida por ele, que morrem com ele, se for preciso, então ele vai até eles e os encontra dormindo. Parece que eles não têm noção do que está acontecendo, eles não têm ideia do que vai acontecer dali para frente. Então ele ora, e ora uma vez, volta lá, e os discípulos estão dormindo. Ele ora outra vez e volta lá, e os discípulos estão dormindo. Então ele ora pela 3ª vez. E na oração de Jesus, nesse momento aqui, a gente descobre qual é a oração mais poderosa na hora do desespero. Pergunte aí para quem está ao seu lado: você conhece? Pergunte aí: você conhece, irmão? Não. Vai para lá, eu vou pregar 3 cultos hoje. Pergunta com força, fala com força: você conhece a oração mais poderosa
na hora do desespero. Olha para cá, você conhece a oração mais poderosa na sua hora mais difícil, no seu momento mais difícil, naquele dia em que você se encontra sozinho e ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada por você, naquele momento na sua vida que é um momento de decisão, que é entre você e Deus, e por mais que a tua esposa te ame, ela não pode te ajudar, e por mais que os teus pais te amem, não pode te ajudar, e por mais que os amigos te amem, não podem te ajudar, porque eles não podem fazer nada a respeito, e você está ali naquela hora mais difícil. Qual é a oração que você faz? Olha para cá, qual é a oração que você faz? E aqui eu encontro a chave da oração, que tem o poder de transformar a minha vida e a sua. A chave da oração que tem o poder de transformar o seu destino e o meu destino. Encontramos aqui a chave da oração que pode levar a minha vida e a sua para uma outra dimensão na presença de Deus e nos levar a viver todas as promessas, a alcançar milagres, a viver uma vida plena, cheia de poder e de autoridade. Olha para cá, ele pede socorro? Pede. Ele pede ajuda? Pede. Ele pede sustento nessa hora? Ele pede. Mas ele faz a oração e nas palavras você encontra a chave de mudanças para a minha vida e para a sua. A oração mais poderosa que existe é aquela que diz assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Amém ou não amém? A oração mais poderosa que existe é quando na sua hora de desespero, na sua hora mais difícil, naquele momento em que você está zonzo porque levou uma pancada forte da vida, naquele momento em que você não vê saída, você olha para o céu e diz: Senhor, não sei o que está acontecendo, mas eu digo ao Senhor que seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu sei que a tua vontade é o melhor. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Você pode glorificar o Senhor? Por que olha para cá, por que eu digo que é a chave? Por que eu falo que aí é onde mora o segredo? Porque o segredo, a chave, irmão, para a gente viver milagres e transformações de Deus, está no quanto eu e você temos capacidade de submeter nossos desejos, nossas vontades à vontade de Deus. Amém ou não amém? Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu penso, é o que eu acho, é o que Ele diz. Não é a minha vontade, é a vontade dEle. Não são os meus planos, os planos dEle são melhores do que os meus. Os sonhos dEle são mais excelentes do que os meus sonhos. Ele sabe o que é melhor para a minha vida, e Ele tem guardado no coração dEle o que é melhor para a minha vida. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? A palavra nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor. Não ouvi. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Alguém está me ouvindo aqui? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. E inevitavelmente eu e você viveremos situações na nossa vida que serão momentos decisivos. Diz aí: se prepare para viver um momento de decisão na sua vida. Diga de novo: se prepare para viver um momento de decisão na sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Se prepare para viver um momento de decisão. E aí eu aprendo com Jesus que na hora da decisão eu posso chorar, eu posso colocar o rosto em terra, eu posso clamar e minha alma pode se angustiar, e angústias de morte podem se apoderar do meu ser,
Mas nessa hora de decisão, o que eu não posso fazer é fugir. Amém ou não amém? Diz aí, você não vai fugir. Fala forte. Você vai enfrentar. Você vai lutar. E Deus vai te dar força para isso. Você vai lutar e Deus vai te dar coragem para isso. Você vai lutar e Deus vai revelar para você as estratégias para isso. Mas você não vai retroceder, você não vai desistir, você vai enfrentar e confiar no Senhor, porque Ele é maior e Ele tem poder para fazer todas as coisas. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, na hora da decisão, não se acovarde, seja corajoso e revele no mundo espiritual em quem de fato você confia. Alguém está me ouvindo aqui? Olhando para Jesus eu aprendo. Obrigado, filho. Olhando, é bonito, né? Elegante aqui, né? Legal. Olhando para Jesus, Ele está ali e Ele está sozinho. E Ele quer que os discípulos vivam com Ele aquele momento e sintam a dor que Ele está sentindo, percebam o desespero da alma dele, mas é impossível, porque só quem sabe a dor que você sente é você e Deus. Diz, irmão, só quem conhece a profundidade, a intensidade, o tamanho, as dimensões da dor que você sente, só quem conhece, só quem sabe, é você e Deus. Amém ou não amém? É você e Deus. E o que é que eu estou dizendo? É que as grandes guerras da vida, as grandes batalhas da vida, os grandes milagres, as grandes mudanças, vai ser um momento em que ninguém vai estar com você e você vai estar sozinho com Deus. Amém ou não amém? Vai ser aquela hora que Deus não vai deixar ninguém te ajudar. Vai ser aquele momento em que ninguém vai abrir portas. Vai ser aquele momento em que ninguém vai poder fazer nada por você. É só você e Deus. É a hora da decisão. É você e Deus. Quando eu olho para esse momento da história, olha para cá, eu aprendo o quanto o leão da tribo de Judá é valente. Amém ou não amém? Diz aí, ele é o leão da tribo de Judá. Olha para cá. O quanto ele é simples, humilde e ao mesmo tempo firme e forte. Diz aí, você tem que parecer com ele. Sua natureza precisa ser parecida, idêntica à natureza dele. Amém ou não amém? Ele é humilde, ele é simples, mas ele é forte, firme. Diz aí, seja firme, seja forte, mas não perca a humildade. Amém? Ele é simples, humilde e ao mesmo tempo forte. Ele não nega suas fragilidades, seus medos, seu receio. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Ele está dizendo, pai, eu estou com medo, pai, eu me sinto sozinho. Mas ao mesmo tempo ele diz, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou enfrentar, eu vou passar e eu vou vencer. Alguém está me ouvindo aqui? É isso que eu aprendo, olhando para esse momento na vida de Jesus, e olhando para ele, para esse momento, eu separei algumas lições que servem para a minha vida e para a sua, algumas lições que eu preciso carregar comigo, e você precisa carregar com você. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá. Não espere das pessoas aquilo que elas não podem te dar, ou além daquilo que elas podem fazer.
Diga isso: não espere de outro ser humano além daquilo que ele pode te dar ou além daquilo que ele pode fazer. Olha para cá, olha para mim. Porque você é aquele tipo de pessoa que você ajuda quem você pode ajudar. E você faz o possível para ajudar meio mundo de gente. E você faz possível. Se um amigo chegar para você aflito, você vai lá e socorre seu amigo. Se alguém chega te pedindo ajuda, você vai lá e ajuda. Mas na hora que você está sozinho, ninguém ajuda você. Amém ou não amém? E aí as pessoas começam a se frustrar. Poxa, eu sou bom, eu faço bem, só recebo patada. Eu faço bem e ninguém agradece, e ninguém reconhece. E eu faço bem e estou fazendo papel de trouxa, porque ninguém faz nada por mim. Mas é isso, o evangelho, o cristianismo é isso. Eu vou fazer como Jesus, eu vou ajudar quem eu puder ajudar, eu vou fazer o possível para mudar a vida das pessoas. E se elas não reconhecerem isso, não tem problema, porque eu sei que Ele reconhece. Se ninguém enxerga o que você está fazendo, tenha certeza, Deus enxerga e Deus vê todas as coisas. Alguém pode glorificar o Senhor? Olha para cá. Olha Jesus com Judas. Jesus diz assim: ó, chegou a hora e o traidor está vindo aí pelo caminho. O nome disso é onisciência. Não é adivinhação, é onisciência. Chegou a hora e o traidor está vindo pelo caminho. Aquele que vai me trair, ele já sabia. Mas ele já sabia antes desse momento. Ele soube a vida toda. E mesmo ele sabendo o que Judas iria fazer, mesmo ele sabendo o tamanho da traição de Judas e a maldade que Judas iria cometer contra ele, em nenhum momento ele mudou o seu tratamento com Judas. Em nenhum momento ele fez discriminação com Judas, ou ele deixou Judas de fora. Pelo contrário, ele deu um cargo para Judas. Ele fez de Judas o tesoureiro do seu ministério. Ele entregou todas as finanças do ministério, ele entregou para Judas. Ele estava sinalizando para os seus discípulos: Judas é o meu homem de confiança. E Judas não era, porque sempre que Judas tinha uma oportunidade, ele roubava, ele tirava dinheiro dali do ministério de Jesus. Mas Jesus nunca mudou o seu tratamento com Judas. Na Santa Ceia, Jesus lavou os pés de todos os discípulos e também lavou os pés de Judas. Alguém está me ouvindo aqui? E aí isso assinala algo muito importante para mim. Olha para cá. Você e eu não precisamos nos preocupar em estar se justificando. Diz aí: pare de se justificar. Fala isso. Você não precisa estar se justificando. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele é o teu juiz, a tua justiça, Ele é o teu advogado. Alguém está me ouvindo aqui? Eu não preciso estar preocupado em me defender, é Ele quem me defende. Eu não preciso estar preocupado em ficar me defendendo de nada. É Ele que me defende. Olha para cá. Eu não posso ser atingido pela culpa. Não aceite ninguém dizer para você que você nunca vai alcançar o milagre, ou a mudança que você quer, ou a mudança que você precisa, porque você não merece. Você fez muita coisa errada, você tem muita coisa para pagar ainda. Isso é mentira, olha para cá. Isso é mentira. Você está me ouvindo? Ninguém merece, nem eu nem você. Absolutamente aqui nesse auditório hoje, nessa manhã, não tem uma pessoa sequer que mereça o favor e a bondade de Deus e mereça que Jesus tenha morrido na cruz por você. Ninguém aqui merece. Alguém está me ouvindo aqui?
Aplaude o Senhor. Ai, eu sou bom demais. Ninguém é. Ninguém é. Jesus disse para o jovem rico: só há um que é bom, e esse é Deus. Ninguém aqui é bom por completo. Todos nós aqui temos os nossos momentos de bondade e de maldade. Todos nós aqui temos o nosso lado bom, maravilhoso, e todos nós aqui temos o nosso lado ruim. Ninguém aqui merece. Porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém. Mas ninguém aqui é salvo pelas obras. Amém ou não amém? Diz aí: nem eu nem você somos salvos pelas obras. Nós somos alcançados pela graça de Deus. É favor imerecido. Graça é favor de Deus na vida de quem não merece. A Bíblia diz que Deus olhou a terra toda e o melhor que Ele encontrou na terra não passava de trapo de imundícia aos olhos de Deus. Ninguém aqui merece. Nem eu nem você. É favor imerecido. Então eu não vou ficar pensando que a minha culpa me impede de alcançar o que Deus tem para fazer na minha vida, porque eu fico remoendo meu passado e as coisas que eu fiz. Então a minha culpa me impede de acreditar no que Deus vai fazer. Eu tenho que acreditar na obra da cruz. E a palavra me diz que Ele levou sobre Ele a minha culpa, Ele levou sobre Ele o meu passado, Ele levou sobre Ele as minhas e as suas maldições. Ele levou sobre Ele naquela cruz. E Ele se fez maldito por mim e por você. Ele já se fez maldito por mim e por você. Não importa os pecados que eu cometi daqui para trás, não importa os pecados que eu vou cometer daqui para frente, Ele já pagou o preço desses pecados na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Ele levou sobre Ele minhas enfermidades, minhas dores, minha culpa, meus traumas, meus complexos, toda a nossa carga de pecado, toda a nossa herança espiritual de pecado, Deus levou sobre Ele naquela cruz, para que eu e você nessa manhã aqui possamos bradar e dizer: eu sou livre, liberto pela obra realizada na cruz do Calvário. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Eu sou livre. Diz aí: eu sou livre do passado, eu sou livre da culpa, eu sou livre dos traumas, eu sou livre dos complexos, eu sou livre das maldições, das pragas, das palavras malignas. Eu estou livre do alcance do maligno. Ele não alcança na minha vida, ele não toca. Se você crê nisso, abra sua boca. Para cá, olha para mim, olha para mim. Hoje é Santa Ceia, irmão, não tem outro assunto, o assunto é esse. Eu sou livre. Que a partir do momento que eu creio que Jesus morreu naquela cruz por mim, e eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador, então eu saio do status de criatura de Deus e eu passo a ser filho de Deus. Porque criatura de Deus tudo é: os oceanos, as galáxias, os planetas, a água, o sol, tudo que você vê e tudo que hoje existe foi criado por Deus. O homem também foi criado por Deus. Mas eu e você saímos do estado de criatura de Deus, de ser apenas algo criado por Deus, ser humano criado por Deus, e a gente passa a ser filho de Deus quando a gente reconhece que Jesus morreu na cruz, e você crê nele e o confessa como Senhor e Salvador. E não se trata de uma religião, porque eu não tenho uma religião melhor do que a sua para lhe oferecer. Se trata de fechar com Deus uma aliança, um pacto,
de fazer com Ele uma aliança. Ele quer ser meu pai, e eu quero ser filho dele, e eu quero ter direito à herança que meu pai reservou para mim, e eu quero estar debaixo da cobertura do meu pai, debaixo das asas do Onipotente. Eu quero usufruir de todas as riquezas do meu pai para a minha vida, porque aquilo que pertence ao filho também pertence ao pai. Alguém crê nisso aqui nessa manhã? Aquilo que pertence ao filho também pertence ao pai. Eu cresci ouvindo isso, meu pai dizendo: meu filho, o que é meu é seu, o que é meu é seu, o que é meu é seu. Então aquilo que pertence ao pai também pertence ao filho. Então eu creio, eu sei, eu fui recriado, e no meu espírito eu sei que eu sou filho de Deus. Amém? Diz aí: você tem um pai. Na sua hora mais difícil, na hora do desespero, pode todo mundo desaparecer ou dar as costas para você, mas o teu pai vai estar lá com você, te dando força, coragem, consolo, fortaleza, para você passar por essa hora difícil. Alguém está me ouvindo? Eu tenho um pai. Diga isso: eu tenho um pai. Fala forte: eu tenho um pai. E essa é a diferença. Uma fila, olha para cá, uma fila enorme de pessoas, e o mundo espiritual é efervescente, é agitado. O inimigo das nossas almas procura de todo modo uma oportunidade para nos destruir. Mas está ali você no meio da multidão, e ele olha para você e ele identifica você, porque você tem um selo. Você foi marcado com um selo, o selo da promessa. Você foi marcado com o sangue derramado na cruz. O inimigo olha para você e ele identifica você no meio de uma multidão de 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. O inimigo identifica você, e na mesma hora ele reconhece que você pertence àquele que é maior e mais poderoso do que ele. Se você crê nisso, abra a sua boca. Rai chore carabasurieva labas. Rai cantereva labas. Olha para cá. Diz aí: você tem um pai que faz a diferença e que tem trazido livramento sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Amém ou não amém? Diz o Senhor: guarda a tua vida, tua entrada, tua saída. E sem você saber, nos bastidores do mundo espiritual, Deus por diversas vezes tem trazido livramento de morte, livrando você da morte, sua família da morte. E muitas vezes você tem um filho incrédulo, você tem uma família incrédula, e Deus traz livramento sobre a sua casa por amor a você. Eu creio assim. Quem crê comigo pode abrir a boca e glorificar o Senhor. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Olha para cá. Se você tem condição de comprar um bom tênis para o seu filho, você compra ou não compra? Não ouvi. Se você tiver condição de pagar uma boa escola para o seu filho, você paga ou não paga uma boa escola? Se você tem condição de oferecer uma alimentação melhor para a sua família, para o seu filho, você oferece ou não oferece? Então por que você acha que o teu pai tem resto? Que o teu pai tem migalhas? Que o que o meu pai tem para a minha vida é regrado, é ração regrada. Aleluia. Por que você acha isso? Que Deus tem migalhas para oferecer para mim e para você? Deus tem o melhor para a minha vida. Ele quer me abençoar com toda sorte de bênçãos.
Ele quer me fazer crescer e prosperar, e ser luz no meio desse mundo de trevas, e ser uma referência na vida de quem está com a vida destruída. É eu e você que temos que fazer, que temos que ser referência. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus, e reconhecer a obra do antes e do depois na minha vida e na sua. Aleluia. Eu tenho um pai que jamais vai me abandonar num leito de morte. Eu tenho um pai que jamais vai me abandonar numa UTI de hospital. Eu tenho um pai que jamais vai me abandonar na noite mais escura, na hora do desespero. Eu tenho um pai, e a minha vida pertence a Ele. Amém ou não amém? Eu tenho um pai e minha vida pertence a Ele. E nós estamos aqui hoje para isso. Nós, como corpo de Cristo, compartilhando o pão e o vinho. O pão representa a carne, a força, o sustento, o vigor. O vinho representa o sangue de Jesus, que nos lava, que nos limpa, que limpa a nossa mente e deixa a nossa mente limpa para ser reprogramada pelo Espírito de Deus. Amém ou não amém? Não há cadeia de vício que resista ao sangue de Jesus. Não há cadeia de vício que resista ao poderoso sangue de Jesus. Amém ou não amém? Diz aí, você tem um pai que livra a sua casa e a sua família dos laços do passarinheiro. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Você tem um pai que livra a sua família dos laços de morte. Olha para mim. Lembra lá no Egito quando... Podem subir, gente. Lembra lá no Egito quando o faraó, quando Deus avisou a Faraó, queria ceifar a vida de todos os primogênitos do Egito, para que Faraó se arrependesse e libertasse o povo de Israel, libertasse o povo de Deus. E Faraó endureceu seu coração. Então o Senhor mandou avisar a todos os hebreus que matassem um cordeiro e colocassem o sangue nos umbrais das portas, nas janelas, nas entradas da casa, porque a casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não iria entrar. Então assim o povo de Israel fez. Mais de 3 milhões de famílias, de pessoas, foram lá e marcaram suas casas com sangue nos umbrais da porta. Quando foi na noite seguinte, o anjo da morte passou, e a vida de todas as crianças primogênitas, todos os primogênitos do Egito foi ceifada. Mas a casa que estava marcada com sangue, ali o anjo da morte não pôde entrar e não pôde tocar. A casa que estava marcada com sangue, ali o anjo da morte não pôde entrar e não pôde tocar. E sabe quem é que tem a vida marcada com o sangue do cordeiro hoje? Sou eu e você. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Eu e você. Sua vida está marcada com o sangue do cordeiro, e o maligno não pode tocar. Você crê nisso? Abra sua boca. Fica de pé em nome do Senhor.